Está pronto? Vamos lá. Abra sua Bíblia. Olha aí, ó. Livro de Atos, capítulo 2, versos de 1 a 4. Já foi lido aqui na abertura e nós vamos ler outra vez. Que local bonito, eu espero que vocês aluguem esse local e que ele fique abarrotado de gente para Jesus. Amém? Amém. Sabe que eu preguei no pastor Marcelo, lá em Araçatuba, que é o discipulador do Devani, no primeiro culto que ele fez no centro da cidade, quando ele alugou aquele espaço do centro. Eu sou discipulador dele desde 2011. E na primeira noite que o culto foi no espaço do centro, eu preguei. E depois dali foi para aquele espaço lindo, maravilhoso, que Deus deu a ele lá em Araçatuba. E nós louvamos a Deus, que vocês estão seguindo na mesma pegada, logo vocês estão lá. É desse jeito. Você não está vivo de graça, não. Você está vivo porque o propósito não terminou e porque tem um avivamento para a cidade. Amém? Porque com aquele, eu lembro, né? Foi 2014 aquilo. 2013, nós estamos chegando da Coreia, né? Mas é exatamente por isso que está aí. Porque ele tem um avivamento para a cidade, ele vai usar você e a sua casa. Amém? Ok, hoje eu quero falar sobre o vento do Espírito. Uma palavra que Deus me deu esse semestre e eu quero repartir com vocês. O tema é esse mesmo, o vento do Espírito, o Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Diga comigo, um som. Como de um vento impetuoso. Diga vento. E encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Diga línguas. Diga de fogo. E pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Pai, esta é a Tua palavra. Nós dependemos do Senhor e da ação soberana do Teu Espírito no nosso meio. Por favor, aumente a Tua presença manifesta neste lugar. Vem com Teu Shekinah, vem com a Tua glória, vem com o peso da Tua glória neste lugar, eu te peço. Vem com a Tua presença manifesta. E eu te suplico, levanta hoje neste lugar pelo menos um avivalista, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Diga comigo, vento do Espírito. Quero conversar com você nos próximos minutos sobre isso. Nesse texto que lemos, a Bíblia nos diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Não era um salão como esse. Era um salão bem pequeno. Não tinha um culto marcado como esse. O culto não havia sido divulgado. Na verdade, eles estavam se reunindo naquele salão há alguns dias. O contexto é o seguinte: Jesus havia morrido, havia ressuscitado, havia estado com eles, aparecendo, desaparecendo, ministrando durante 40 dias. E depois de 40 dias, Jesus subiu diante deles, lá do Jardim das Oliveiras. E aí, aqueles 120 irmãos ficaram lá em Jerusalém, se reunindo neste lugar chamado Cenáculo. E eles estavam numa expectativa. Eu ouvi do pastor que vocês jejuaram durante 21 dias. E quando a gente jejuma, a gente tem uma expectativa. A gente tem alvos. A gente alimenta uma expectativa no coração. Pois bem, deixa eu te dizer, Deus é fiel
para fazer infinitamente mais, além de tudo o que você pediu ou imaginou nesses dias. E Ele vai te surpreender. E Ele vai te surpreender sempre com mais. Levanta a mão e diga assim: chegou o tempo do infinitamente mais. Agora dá um sorriso bonito e diga: chegou o tempo do infinitamente mais de Deus. Diga: pode ser hoje. Pode ser hoje. O tema dessa conferência é Conferência do Espírito Santo. Eu vou falar sobre ele. É uma das áreas que eu tenho pregado muito durante muitos anos. É uma das áreas que eu gosto muito de pregar, mas cada vez me sinto como que pisando em ovos, porque o Espírito Santo é uma pessoa linda, maravilhosa, é meu melhor amigo, é meu melhor conselheiro, é meu pai. Ele gerou você, gerou a mim no ventre das nossas mães. Ele nos deu a respiração, a vida e todas as coisas. Ele promoveu o nosso novo nascimento. Ele selou o nosso coração. Ele é um com o nosso espírito. Ele selou a nossa mente. Ele nos possui, Ele nos enche, Ele nos dirige. E se você permitir, Ele vai transbordar através da sua vida. Amém? Quero começar dizendo algumas coisas. O Espírito Santo é Deus, onipotente, onipresente e onisciente. Isso é, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele está presente em todos os lugares, especialmente Ele se manifesta onde o seu nome é invocado, onde a sua presença é desejada, onde a sua presença é honrada, onde Ele é querido, aí Ele se manifesta. Alguém aqui ama o Espírito Santo? Se você ama o Espírito Santo, pode ter certeza, Ele vai te encher, te possuir plenamente. Diga amém. Ele é onipresente. Ele conhece todas as coisas como um eterno presente. E Ele se manifesta, como eu disse, especialmente onde o seu nome é celebrado. Tudo que os seus olhos conseguirem ver nos céus e na terra, foi o Espírito Santo que esteve dando toda essa multiforme graça, essas multiformes cores e todas essas coisas. A Bíblia diz assim em Gênesis capítulo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o verso 2 já diz assim: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse pairar sobre a face das águas é a mesma ideia de uma galinha que está sobre os seus ovos, chocando os seus ovos para dali vir os pitinhos. Essa ideia dele pousar sobre a face das águas significa que ele estava dando forma à terra, ao céu, ao mar e tudo que neles há. Diga amém. Esse é o Espírito Santo. Ele não é uma força, ele não é uma coisa, ele não é uma energia. Ele é uma pessoa linda e maravilhosa. É um com o Pai, é um com o Filho. Ele é Deus. Diga amém. O Espírito Santo é livre. Diga: ele é livre. Durante anos, muitas denominações tentaram colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha e dizer para ele: olha, se o senhor quiser agir aqui nós cremos assim, é assim. Deixa eu te dizer, ninguém jamais conseguiu fazer isso com o Espírito Santo. E se essa igreja já está experimentando o que vocês estão experimentando, é porque vocês se abriram para a obra do Espírito Santo de Deus. Porque não existe avivamento separado da obra do Espírito Santo. Não existe avivamento sem o ministério do Espírito. Não existe avivamento onde o Espírito Santo não governa. Para existir avivamento, nós entregamos o governo da nossa vida, da nossa casa e da igreja ao Espírito Santo. Então Ele vem e Ele faz a obra. Quantos anos vocês têm? Quantos anos a igreja tem? 23. O que eu vou pregar hoje, o vento do Espírito soprando, vocês vão fazer em poucos dias que vocês não fizeram em 23 anos. Poucos dias. Poucos dias. O vento do Espírito soprando nesse lugar, nessa cidade. Em poucos dias acontecerá o que não aconteceu em 23 anos. Amém?
Quando o vento do Espírito sopra em uma cidade, preste atenção nisso, as pessoas são atraídas para a igreja sem necessidade de marketing. Atraídas sem marketing. Esse vai ser o tom da nossa conversa hoje. Quantos de vocês aqui já usaram o WhatsApp, Instagram, Facebook, qualquer rede social, qualquer mídia social para tentar atrair alguém para a célula ou para a igreja? Levanta a mão. Qual foi o resultado que vocês tiveram? O texto que lemos, ele é muito interessante, porque esse texto vai mostrar milhares de pessoas sendo atraídas pelo Espírito para um lugar que eles não conheciam, que não sabiam onde os apóstolos estavam. Mostra as pessoas vindo para o lugar do avivamento sem endereço, sem telefone, sem Instagram, sem Facebook, sem nenhuma rede social. Nós vamos voltar nesse assunto daqui um pouquinho. Isso é muito sério que eu vou falar com você hoje à noite. Eu creio que essa é a maior necessidade dessa igreja. Essa é a maior necessidade da nossa igreja lá em Marília. Essa que eu vou falar hoje é a maior necessidade do cristianismo atual. Diga amém. Porque se você está tentando atrair pessoas para a sua célula ou para a igreja apenas através de redes sociais, isso cansa, chateia e você chega quase que a lugar nenhum. O que nós mais precisamos hoje, nas nossas cidades, na nossa igreja, é do vento do Espírito. É que o vento sopre outra vez, diga amém. Amém. Trazendo a vida de Deus para a nossa igreja, para a nossa cidade e para a nossa nação. O vento do Espírito soprou desde o início da história da criação, desde o início da história da humanidade. A palavra Espírito no hebraico é ruá, e ruá significa sopro. O vento. Quando Deus criou o homem do pó da terra, ele era apenas um bonequinho. Quando Deus fez um boneco sem vida. Mas a Bíblia diz para a gente algo muito interessante. Em Gênesis, a Bíblia vai dizer para a gente, Gênesis 2, versículo 7, que o Senhor soprou sobre as narinas daquele boneco, e o homem se levanta como alma vivente. Diga amém. Quando Deus fez isso, soprou o ruá, o vento, o espírito para dentro do homem, o boneco de argila se levanta, e aí se tornou alguém bonitão como você. Diga amém. Quando Jesus estava recriando a criação, sim, lá depois da ressurreição, ele está começando a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Sabe o que ele fez em João capítulo 20, versos 21 e 22? Jesus vem e diz: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também estou enviando vocês. E quando ele acaba de dizer isso, ele diz, ele soprou, verso 22, soprou sobre os discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. Veja bem, Jesus soprou nas narinas de Adão lá no Éden, e Jesus soprou sobre os discípulos. Agora lá, ele soprou para que o homem se tornasse uma alma vivente, mas agora ele sopra e diz: recebam o Espírito Santo. Diga amém. Sabe por que Jesus fez isso? Porque não tem missão bem sucedida para Deus sem a unção. Diga comigo, antes da missão, diga bonito, antes da missão, vem a unção. Diga de novo, antes da missão, vem a unção. Deus nunca levantou alguém para fazer alguma coisa sem antes dar-lhe a unção. O nosso problema é que nós treinamos líder de célula, nós treinamos gente nas nossas classes, nós explicamos como fazer uma célula, explicamos como fazer discipulado, nós ensinamos sobre Bíblia, sobre teologia, mas nós às vezes não estamos fazendo esse deverzinho de casa, que é antes da missão, receba a unção. Vocês não estão entendendo ainda, né?
Para os corintianos eu vou pregar 3 vezes. Então, diga comigo de novo: antes da missão, vem a unção. Aqui, sabe por que veio? Porque antes deles começarem a missão, que era a igreja, eles precisavam da unção. Por isso que o Espírito veio sobre eles. Diga amém. Eles eram pessoas salvas. Seu nome estava no livro da vida. Lucas 10, verso 20, vai dizer que Jesus disse que o nome dele estava lá. Eles já ganhavam pessoas, já expulsavam o demônio, já tinham experiência, já tinham visto todo tipo de milagres, sinais e maravilhas que Jesus tinha feito, e eles também tinham feito. Mas Jesus sopra em João 20, versos 21 e 22, e diz: receba o Espírito Santo. E agora em Atos 2, vem o Espírito para dentro deles. Sabe por quê? Antes de Jesus mandar a igreja evangelizar, Ele manda o Espírito Santo para dentro da igreja. Diga de novo: antes da missão, vem a unção. Deixa eu te explicar isso. Desde o Velho Testamento foi assim. Por exemplo, se você pegar José do Egito, e eu vou direto ao ponto, ele é vendido com 17 anos pelos irmãos. Ele fica 13 anos entre a casa de Potifar, e alguns anos entre a casa de Potifar e a cadeia. Mas com 30 anos o faraó tem um sonho, e ninguém consegue interpretar, e José vai lá e interpreta. E quando ele termina de interpretar, ele dá um conselho para Faraó, dizendo: escolhe um administrador que governe todo o Egito. Sabe qual é a palavra de Faraó? Onde acharíamos outro homem como esse, em quem o Espírito Santo, o Espírito de Deus habita? Ou seja, antes José teria uma missão, que era ser governador do Egito, e ele foi nomeado. Mas antes dele ter a missão de governador, ele tinha a unção do Espírito. Diga amém. Se você pegar Davi, antes dele ser rei, ele estava lá com seus 18, 20 anos. Samuel foi lá em Belém da Judeia, na casa de Jessé, e ele derrama o azeite sobre a cabeça de Davi, na sua casa, na frente de seus irmãos. E quando ele é banhado com aquele azeite, era muito azeite, quando Samuel derramou o azeite, 1 Samuel 16, 13, a Bíblia diz: e o Espírito do Senhor possuiu Davi. Diga amém, meu irmão. Você pensa que Davi se tornou rei na manhã seguinte? 12 anos depois. Porque antes da missão vem a unção. Diga de novo: antes da missão vem a unção. Ou seja, Davi ia ter uma missão de ser rei. 12 anos antes, ele recebeu a unção do Espírito Santo. Diga amém. Paulo, o grande apóstolo Paulo, quando se converte no caminho de Damasco, ele fica cego 3 dias. Mas 3 dias depois o Senhor aparece a um discípulo chamado Ananias. E o Senhor fala com ele: Ananias, vai lá na rua chamada direita, tem um homem que está orando, o nome dele é Saulo, ele está cego. Você vai lá, você vai fazer 3 coisas com ele. Você vai orar para que ele volte a ver, e você vai batizá-lo, e você vai orar para que ele seja cheio do Espírito Santo. E Ananias vai lá. Olha, presta atenção nisso. Ananias chega lá e diz assim: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde de vinho, me enviou a ti, para que você volte a ver, seja batizado e seja cheio do Espírito Santo. E ele é cheio do Espírito Santo, mas só foi ser apóstolo 12 anos depois. Diga comigo: antes da missão vem a unção. Diga: não existe missão bem sucedida sem unção do Espírito Santo. Amém? Eu quero que você pegue isso. Eu estou querendo ser didático, você pegar um pouquinho. E deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz também que todos os dias lá no Éden, essa brisa suave soprava. E quando essa brisa suave soprava, na viração do dia, o Senhor descia para conversar com Adão. Diga amém. Eu quero falar uma coisa muito interessante, que se você não me ouvir pregar sobre isso, você vai entender algo interessante do que eu estou tentando dizer. Eu estava esse ano, meditando sobre a palavra, meditando sobre esse assunto, e o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração algo que eu já li tantas vezes a Bíblia, mas eu não tinha enxergado.
Às vezes você lê, mas parece que você está cego. E assim às vezes acontece com a gente. Eu já tinha lido tanto o livro de Gênesis, mas nesse dia eu comecei a ler diferente. E aí o Espírito Santo começou a ministrar uma coisa para mim. Ele começou a ministrar comigo sobre como que como que Noé fez a arca. E ele começou a dizer para mim: Domingos, você sabe qual foi o grande papel de Noé? Foi só fazer a arca. Porque a gente tem uma ideia de que Noé fez a arca e que depois foi tentar achar os animais, e que depois foi tentar laçar os animais. E eu te pergunto, você acha que Noé conseguiria com seus 2 filhos, só tinha 2 ajudantes, era Noé, 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Você acha que 4 pessoas iam conseguir colocar milhares de animais na arca? Mas nunca. Como é que eles iam laçar um leão para levar para a arca? Me fala. E um rinoceronte, como é que eles iam colocar? E um elefante, como é que eles iam levar? Eles eram 4. E o Espírito Santo começou a ministrar. Ele disse: Domingos, porque tem um texto bem interessante. Gênesis capítulo 7, versos de 8 a 10, diz assim: dos animais limpos, e dos animais imundos, e das aves, e de todo o réptil sobre a terra, diz assim: entraram para Noé na arca. Vieram a Noé na arca e entraram, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E sabe que dia que eles entraram? 7 dias antes do dilúvio. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. É interessante esse texto, porque o texto diz: os animais vieram de 2 em 2. Imagina os mais diferentes tigres. Às vezes quando eu não tenho tempo quase nenhum. Essa é uma daquelas semanas eu cheguei de Israel, nós estávamos em Israel com a caravana. Cheguei de Israel em Marília, domingo, 4 horas da tarde. Preguei no culto às 19h30. Segunda-feira eu dirigi meu grupo de casados para sempre, que eu tenho um grupo. Terça-feira eu preguei 2 vezes, preguei de manhã no café e à noite no Tadel. Quarta-feira eu preguei em Umuarama. Ontem de manhã eu preguei em Cianorte. À noite eu estava num grupo de casado para sempre, numa celebração que eles fizeram lá, e fiquei até a noite. Hoje estou pregando aqui. Amanhã, se o Senhor me permitir, vou pregar em São José do Rio Preto. E domingo, se o Senhor me permitir, vou pregar nos 3 cultos principais. Eu nasci para isso, e você também. Então eu não tenho muito tempo para ver, mas aí às vezes quando eu vejo televisão, eu gosto de ver programa lá na Discovery, na History, se der, ou na National Geographic. Aí eu fico vendo os programas dos animais. Eu dou um tempo, segunda, que é a minha folga, se der, eu fico lá um pouquinho descansando à tarde, vendo o programa dos animais. Eu fico pensando, como é que eles foram para lá? E chegou lá, estava tudo mansinho, tudo bonzinho. E o Espírito Santo falou assim: o meu vento levou os animais para a arca. O vento começou a soprar em toda a Ásia, em toda a África. Aquele vento começou a soprar. Você sabe que os animais se movem por instinto, mas Deus disse: o vento começou a soprar. E quando aquele vento começou a soprar, o instinto daqueles animais os conduziu a seguir o vento. E porque eles seguiram o vento, eles entraram na arca e eles foram salvos, e eles puderam dar continuidade à espécie. Ei! Se o vento do Espírito levou até os animais para a arca, o que ele pode fazer com os homens? Papel de uma igreja como essa é só preparar a arca, porque o vento do Espírito traz as pessoas para a igreja. É o vento do Espírito. É o vento do Espírito, é o mover sobrenatural, é o céu se manifestando na terra. Diga amém. E eu comecei a entender. Aí eu me lembrei de uma coisa quando eu era criança.
direto do túnel do tempo. O que eu vou falar agora não pode mais fazer hoje seria crime. Mas assim, a coisa há 45 anos atrás, eu era criança 45 anos atrás, bem criança mesmo, criança. E quando eu tinha lá 6 anos, 8 anos de idade, por aí, eu lembro que meu pai fazia um negócio. Nós morávamos numa fazenda, na época lá no norte de Goiás. Eu sou natural do norte de Goiás, Tocantins hoje, mas eu sou despatriado, porque eu nasci lá, cresci, e aí eu estudei e fui ser pastor em Curitiba, ainda solteiro, bem novinho. E quando eu já morava em Curitiba, meu primeiro ano lá em Curitiba, cortaram o estado de Goiás. Aí lá virou Tocantins, mas meu documento é de goiano, então não sou mais goiano, nem tocantinense. E sou aí, estamos aí, sem pátria, amém? Mas lá no norte de Goiás, naquela época, meu pai tinha uma fazenda muito boa, a gente gostava demais da fazenda, criava gado, uma fazenda razoável, simples, uma vida muito simples na fazenda, mas tinha tudo que você precisasse para você viver, você tinha tudo lá. Era uma fazenda boa, simples, mas muito boa. Mas chegava mês de abril, as estações lá no norte são bem definidas. Chove bem de novembro, dezembro, fevereiro, chove 6 meses, e tem 6 meses, meu querido, de um sol, que eu vou te contar, hein? Calor. Junho, julho, agosto, setembro, outubro começa a chover, mas especialmente junho, julho, agosto, setembro, meu amigo, aí é muito forte o calor. Não é tanto quanto outros lugares que eu já fui, mas é bem forte, bem forte. Aí meu pai chegava abril, começava a bater um ventinho. Começava a dar um ventinho. Meu pai sabia que as águas iam começar a baixar. Ele chamava de vento geral. Então ele ia lá na parte de trás da nossa fazenda, passava um córrego chamado Aldeia, que era afluente de um rio grande lá. Um córrego grande também, não era um córrego qualquer não. Tinha muito peixe. E meu pai fazia um negócio chamado para-peixe. Para você entender, era uma pequena barragem. O córrego, imagina que o córrego está aqui, ele colocava as madeiras na horizontal, em cima, na ribanceira alta. Aí depois colocava as madeiras no vertical, ainda colocava palha. E no meio, aí formava uma represa, no meio ele construía profundo um caixão de bambu, e os peixes, porque ele sabia que as águas iam baixar, e os peixes que tinham subido para Piracema, para Desova, agora as águas iam ficar limpas, e os peixes iam descer para o rio maior. Só que quando chegava no meio do caminho, tadinho, era tanto peixe para dar com o pé. Aí você escolhia, dava para todo mundo que quisesse, e você não conseguia comer nem a metade, porque pegava demais. Aí depois, não, deixa descer agora, chega. Eles vinham, ficavam na represa, e depois, caía num caixão de madeira. Meu pai observava o vento, ele era um fazendeiro, mas ele fazia isso há 45 anos atrás. Hoje não pode mais, não vai fazer isso que é crime. Mas naquela época fazia. Eu só estou falando para dizer, ele observava o vento. Olha para mim. Você está percebendo onde o vento do Espírito está se movendo? Durante todo o tempo que o povo de Deus andou no deserto, eles eram guiados pela nuvem, e o que movia a nuvem era o vento. Se você olhar o livro de Neemias, fala que o Senhor deu do Espírito para ministrar. Quando a nuvem parava, eles paravam. Às vezes era só um dia que parava, eles tinham que continuar, mas às vezes parava um mês. Eles montaram 40 acampamentos. Significa que durante 40 anos, o livro de Números enumera 40 lugares que eles acamparam. A nuvem andava, eles andavam. A nuvem parava, eles paravam. E você sabe que o que move a nuvem é o vento. Deixa eu dizer uma coisa: se você quer fazer alguma coisa para Deus,
você precisa estar no meio do vento do Espírito. Onde o vento do Espírito está soprando, você precisa estar debaixo da nuvem do Espírito de Deus. Decida andar debaixo da nuvem e não na poeira da nuvem. Sabe qual é o problema de muitos pastores de igreja? É que até andaram debaixo da nuvem no início, mas a nuvem passou, eles ficaram na poeira da nuvem e acham que está na nuvem. Levanta sua mão bem alta, a mão direita, qualquer uma delas, levanta bem alta. Diga assim: eu decido andar debaixo da nuvem e não na poeira da nuvem. Diga de novo: eu decido andar debaixo da nuvem e não na poeira da nuvem. É debaixo da nuvem que tem provisão. Era debaixo da nuvem que o maná caía. Era debaixo da nuvem que a água brotava da rocha. Era debaixo da nuvem que os pés não inchavam. Era debaixo da nuvem que eles tinham cuidado, a proteção, a saúde de Deus. Era debaixo da nuvem que a glória de Deus se manifestava. Você quer viver o sobrenatural? Debaixo da nuvem. Amém? Não saia debaixo da nuvem. As igrejas que estão vivendo avivamento hoje é porque elas decidiram andar debaixo da nuvem de Deus. Amém? O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, verso 8, diga amém. O vento do Espírito sopra, onde ele sopra, o favor de Deus alcança o povo do Senhor, diga amém. Eu quero ir direto para a parte mais para frente, vou pular algumas coisas aqui. Eu quero dizer a você que o vento de Deus também restaura. O vento de Deus faz acontecer algumas coisas que você nem mesmo imagina. Amém? O vento de Deus ressuscita. Amém? Um dia o Senhor pegou o seu profeta Ezequiel lá na Babilônia e o levou a um vale de ossos secos. E o vale estava sequíssimo. Desculpa, os ossos estavam sequíssimos. E o Senhor perguntou a Ezequiel: filho do homem, esses ossos podem reviver? E Ezequiel disse: meu Senhor, tu sabes. E ele ouve a primeira palavra dizendo: profetiza, ó filho do homem. E Ezequiel começa a profetizar, dizendo: ossos secos, escutem, ouçam a palavra do Senhor. E enquanto ele profetiza, houve um barulho, um ruído, cada osso se juntando com o seu osso. E veio os nervos, e veio os tendões, e veio os músculos, e veio a pele, mas eles ainda eram mortos. E aí vem a segunda palavra: profetiza ao Espírito, ó filho do homem, profetiza. E ele começa assim: vem, ó Espírito dos quatro ventos, e sopra sobre esses mortos para que vivam. E quando ele profetiza: vem, ó Espírito dos quatro ventos, e sopra, o Espírito veio. E quando o Espírito veio, eles se levantaram. Aqueles mortos todos se levantaram, porque o Espírito entrou neles. Grande parte da igreja hoje está precisando dessa profecia. Eu não tenho uma pastinha de avivamento. Gostaria de ter. Chegar com a maletinha de avivamento e pregar e dizer: é agora, e abrir a maletinha. Eu não tenho. Ninguém tem. Mas eu tenho uma coisa que eu posso fazer. Eu vim hoje aqui para fazer isso. Eu posso profetizar o Espírito. Eu vim fazer isso. Eu posso fazer o que Ezequiel fez. E vocês já são uma igreja avivada, vão ser ainda mais. Porque Deus vai marcar você. Sabe por quê? Porque Ele te ama. O maior interessado em dar um avivamento é Deus. Amém? Quero ir direto para o texto agora, de Atos 2, de 1 a 4, que nós já lemos. E aí o que eu quero destacar hoje é um ponto
O vento do Espírito Santo atrai as pessoas para o local do avivamento. Diga isso comigo. O vento do Espírito Santo. Diga bem bonito. O vento do Espírito Santo atrai as pessoas para o local do avivamento. É isso que vai acontecer aqui. Amém? O vento do Espírito Santo atrai as pessoas para o local do avivamento. Voltando ao texto, Jesus tinha morrido, tinha ficado 40 dias, tinha subido, e 10 dias depois ele enviou o Espírito Santo. É o texto que nós lemos, Atos 2, de 1 a 4. E deixa eu voltar ao local onde eles estavam. Presta bem atenção agora, porque aqui está o centro da mensagem. Esses 120 discípulos que estavam aí reunidos, de acordo com Atos 1,15, eles eram cerca de 120 irmãos. Eram os 12 apóstolos e aí uns 100 e poucos irmãos. Sim, os 12, porque o Matias tinha sido eleito para o lugar de Judas Iscariotes, em Atos 1. Lembra disso? Então eles estavam com os 12, a equipe estava composta, e mais 108 irmãos, cerca de 120 estão lá reunidos. Reunidos aonde? Presta atenção, não era uma igreja, não era no templo. Diga comigo, não era no templo. Vou repetir, não era no templo. Até esse dia a igreja, para começar formalmente, não existia. Tinha os apóstolos, os discípulos, mas não era no templo, ao contrário. Eles estavam no cenáculo com medo dos judeus. Eles estavam lá escondidos. Eles não podiam fazer um culto de porta aberta assim. Ali não. A igreja, na verdade, em Jerusalém, nunca se reuniu dentro do templo. Quando você lê assim Atos 2, que todos os dias, de casa em casa e no templo, não é verdade a palavra templo. A palavra templo ali significa pátio do templo. Porque o pátio do templo em Jerusalém é uma área de 250 mil metros quadrados. Então o máximo que eles poderiam era pegar uma parte do pátio do templo e se reunir ali. E foi por pouco tempo, porque a perseguição acabou com isso. No pátio. Dentro do templo só entravam os levitas e sacerdotes. Eles não teriam a mínima chance de se reunir dentro do templo. Então presta atenção, 120 reunidos no cenáculo, um lugar até um pouquinho longe do templo. Não era templo, não era um culto formal. Eles estavam lá apenas orando e aguardando o dia da descida do Espírito Santo. Por isso que o texto diz, de repente veio do céu um som. Diga um som. Diga comigo, um som. Tupã tem quantos mil habitantes? 80 mil. Jerusalém naqueles dias, de acordo com Flávio José, tinha cerca de 200 mil habitantes. Alguns historiadores dizem 140, mas Flávio José diz 200 mil. Vamos imaginar 200 mil. Numa festa de Páscoa, esse número subia, multiplicava 6 vezes mais, chegava a 1.200.000 pessoas, porque os judeus vinham da nação toda para ficar uma semana celebrando a Páscoa. E o dia de Pentecostes era a segunda festa mais importante. 50 dias depois que terminava a Páscoa, você contava 7 semanas, e o 50º dia era o dia principal que começava a festa de Pentecostes, onde eles consagravam o melhor da colheita a Deus. Na festa de Pentecostes também vêm milhares de pessoas. Vamos imaginar, pensa comigo, uma cidade do tamanho de Marília. Marília tem 220 mil habitantes. Uma cidade como Marília, e de repente um som. Imagina amanhã, vamos imaginar que amanhã é sábado, você vai amanhecer dormindo um pouco mais, mas de repente lá pelas 7 da manhã no máximo, um som estrondoso. Imagina que um trovão assim daqueles, um estrondo, e a cidade de Tupã toda e adjacentes fosse acordado por aquele trovão. Foi isso que aconteceu em Jerusalém. Por volta das 7 da manhã, ou até um pouco antes, por aí no máximo, um som do céu, mais 7 da manhã, um som. Esse som significava duas coisas. Primeiro, era uma resposta às orações dos discípulos e dos antigos profetas.
Por exemplo, o profeta Isaías clamou, em Isaías 64:1 está escrito: ó, se fendesses os céus e descesses, ó, se fendesses os céus e descesses. Pois bem, nesse dia o som foi porque o Senhor fendeu o céu para descer, para habitar, para que o Espírito estivesse conosco para sempre. O Espírito veio para estar conosco para sempre. Ele vai ficar até o dia do arrebatamento da igreja. Diga amém. E naquele dia estava inaugurando esse período do Espírito conosco, habitando conosco. Os céus se abriram e um estrondo foi ouvido. Sabe por que era necessário a cidade toda ouvir? Para acordar. E todo mundo foi acordado. Em seguida tem um vento, mas eu vou deixar o vento por último. Agora eu vou falar um pouquinho do fogo. Diga, fogo. Sabe, naqueles dias, lembra da frase? Antes da missão vem a unção. Diga comigo de novo, antes da missão. Bonito, antes da missão vem a unção. O fogo era o fogo da unção. Porque foram vistos línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um dos 120. O fogo não caiu sobre os outros. O fogo caiu, uma tocha daquela, sobre cada um dos 120. O texto é claro. Foram vistas línguas como de fogo. E o texto diz, pousou uma sobre cada um deles. Sabe por quê? Naquela manhã, aqueles 120 tinham que começar a cuidar de milhares. A partir daquela manhã, 120 tinha que ter unção e capacidade para cuidar de 3.000 novos convertidos. Diga amém. É como se o Espírito agora derramasse sobre vocês, porque no mesmo dia ou no dia seguinte, Ele vai trazer milhares de convertidos. O que Ele fez antes da missão vem a unção. Ele ungiu primeiro para que eles pudessem ser capacitados. Até ali os apóstolos estavam com medo. Até ali as reuniões dos 120, não evangelizou ninguém, não expulsou demônio, não curou ninguém. Era só entre eles, com portas trancadas, com medo dos judeus. Agora vamos comigo. E quando eles foram cheios, eles falaram em línguas. Mas, nesse caso de Atos 2, não foi língua estranha, não foram a língua dos anjos. Em Atos 2 foram línguas inteligíveis. Especificamente Atos 2 foram línguas inteligíveis. Atos 19 são línguas dos anjos, línguas estranhas, língua do Espírito. 1 Coríntios 13 também está falando sobre isso e outros textos. Mas Atos 2 não, porque representante de 15 etnias estavam, ou nações, estavam naquela festa. E esses representantes dessas 15 nações e etnias ouviram nas suas línguas materna a pregação da palavra. Tanto é que o texto vai dizer, não são galileus todos esses homens que estão falando, como é que nós ouvimos falar na nossa própria língua materna as grandezas de Deus? Então aqui era como se eu pregasse agora como eu estou pregando em português. E se você estiver aí e você, digamos, fosse um japonês e você não sabe nada de português, e de repente você começasse a estudar, começasse a ouvir a minha pregação em japonês. Enquanto eu prego em português, você não ouviria português, mas direto japonês. Foi o que aconteceu ali. O Espírito foi o intérprete imediato. Diga amém. Agora em outros textos tem as línguas do Espírito aí, e você pode fluir nelas como os dons, tá bom? Nós somos abertos para todos os dons. Diga amém. Essa igreja é aberta para os dons? Nós somos abertos para os dons, amém? Então presta atenção. Agora eu vou deixar diga comigo, o som. Diga, o som foi ouvido por toda a cidade. Diga, fogo, a língua de fogo pousou uma sobre cada um deles. Diga, e eles fluíram na pregação da palavra. Diga, e o Espírito usou para que eles pregassem na língua
materna de cada pessoa ali representada. Diga amém. Agora vamos falar do vento, que o meu tema é o vento. Diga aí o vento. Diga o som. Depois a Bíblia fala em um vento. Sabe o que eu creio? O vento começou a soprar em toda Jerusalém. Foi isso que aconteceu. O som acordou todo mundo, era manhã cedo, no primeiro dia da festa de Pentecostes. E o vento, aquele mesmo vento, lembra lá da arca? O vento do Espírito começa a soprar. E de repente as pessoas foram acordando. Mas a brisa suave, o vento do Espírito, ele começa como um vento impetuoso no local, mas ele vai ganhando a cidade. Como é que eu sei disso? Vou voltar ao ponto. Eles não estavam no templo, estavam no cenáculo, um salão pequeno. Esse salão aqui é no mínimo 10 vezes maior que o cenáculo. Eles estavam num salão umas 10 vezes menor que esse, apertado. Eles não tinham distribuído nenhum folheto. Eles não tinham mandado nenhum WhatsApp. Eles não tinham mandado nenhum Instagram. Não tinha publicado nada no Instagram. Eles não tinham feito nada. Claro que não tinha mídia. Eu só estou querendo me fazer entender. Eles não tinham convidado ninguém. Eles estavam escondidos. Mas olha comigo. Olha, anda comigo. Presta atenção. Levanta sua cabeça. Receba a revelação da palavra. Isso é a revelação que eu estou trazendo para você. E de repente o vento começa a soprar. E o pai levanta, e a mãe levanta, e o filho levanta. E gente, uma cidade de 200 mil habitantes, aos milhares, eles começam a sair dos bairros, norte, sul, leste, oeste. E eles vão em direção ao centro. E se você perguntasse, para onde é que você está indo? Eles iam dizer, não sei. Mas uma força está dizendo que eu tenho que ir lá para o centro. Uma força está me guiando. E era como se o Espírito fosse falando através do vento. Dobra aqui nessa rua, vira à direita, agora à esquerda, agora vai à direita de novo, agora vai para ali, vai ali, agora para aqui. Meu irmão, como é que você me explica que 3.000 se converteram na porta do cenáculo? E milhares estavam lá, não se converteram. Eles estão 120 com a porta trancada, pastor. E de repente eles começam a ouvir barulho. Mas agora o medo passou, porque o Espírito lança fora o medo. E de repente alguém fala assim, agora vai começar a perseguição. E Pedro diz, não, agora a igreja começa. Eles estavam no segundo andar, o cenáculo era no salão no segundo andar. Era um pequeno salão de festa, que as pessoas usavam para celebrar a ceia. Não era para alugar ceia. As pessoas ricas tinham esse tipo de salão. As pessoas tinham uma certa condição. Presta atenção. De repente a rua começa a encher. E as ruas enchem, burburinho lá fora. E eles estão lá com a porta trancada. Mas de repente enche. Ninguém convidou. Não foi feito nenhum marketing. Ninguém. Eles não tinham endereço, eles não tinham nada. Eles foram movidos pelo vento. Diga, movidos pelo vento. Fala como quem crê, meu irmão, pelo menos para me agradar. Diga, movidos pelo vento do Espírito. Porque você não tem outra explicação a não ser o vento que se moveu. O vento do Espírito levou milhares. Como é que eu sei que tinha milhares? Porque 3.000 se converteram. Como é que eu sei que era 7 horas da manhã? Porque para se deslocar a pé, eles não tinham carro como nós temos hoje. Para se deslocar a pé dos bairros mais distantes, eles levariam 1 hora caminhando. Ou às vezes mais de 1 hora caminhando, para chegar até o centro de Jerusalém. Eu sei porque se alguém sair de um bairro longe para chegar no centro lá em Marília, ele vai levar 1 hora caminhando. Ou mais, tem bairro lá, tem lugar lá que dá 12 quilômetros, 15 quilômetros. Você não caminha 15 quilômetros em 1 hora. Eu caminho bem quando eu estou em forma. Agora, quando eu estou em forma caminhando mesmo, puxando, fazendo quase marcha atlética, eu faço 8 quilômetros em 1 hora. E eu acredito que eles não fizeram 8 quilômetros em 1 hora.
Por isso que eu disse, era por volta das 7 da manhã, a hora do som. Porque por volta das 9 horas, como é que eu sei que tinha muita gente que se converteram? Tinha alguns críticos. Primeiro, tinha um grupo lá, que era um grupo bairrista, mas foi pelo vento, mas não se converteu, porque não é obrigado, mas estava lá. Como é que a gente sabe que eles eram bairristas, nacionalistas? Olha o que eles dizem: não são galileus esses que estão falando, não são galileus. Sabe por que estavam dizendo isso? Porque o povo da Judeia, eles achavam assim: da Galileia não vem nada bom. Sabe como é que a Galileia era conhecida? E até dito na Bíblia: Galileia dos gentios, região da sombra da morte. Os galileus eram discriminados pelos judeus do sul. Porque, sabe o que eles diziam? Eles achavam que Galileu era gente pobre, era gente ignorante, era gente iletrado. E a ideia era: da Galileia não pode vir nada bom. Foi isso que Natanael disse para Filipe, quando ele foi chamar e disse que Jesus de Nazaré, Nazaré na Galileia. Ele diz: de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Mas os judeus todos diziam: da Galileia pode vir alguma coisa boa. E aí tem um grupo que está dizendo: são galileus, eles estão falando. Pois é, o meu Deus, o nosso Deus é assim. Ele pega aqueles que não são e enche do Espírito para confundir os sábios e para fazer a obra de Deus na terra. Ele encheu 12 galileus com o Espírito, e nós estamos aqui por causa deles, porque eles deram continuidade. Tem alguém aqui que se identifica com os galileus? É com você que Deus quer tratar. Deus não pegou os fariseus da Judeia, Deus pegou os galileus. Jesus pegou os galileus, os mais improváveis da nação, e confiou a eles a mensagem de salvação. Diga amém. Tinha outros lá que estavam dizendo: estão embriagados. E Pedro diz: não, eles não estão embriagados. Eles não estão embriagados, são 9 horas da manhã. E isso é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz o Senhor Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. E sobre o servo e a serva derramarei do meu Espírito, e eles profetizarão. E começa a pregação. Milhares, eu não sei quantos milhares. Eu sei que 3.000 se converteram e foram batizados ainda naquela manhã. Se 3.000 se converteram, tinham os críticos, tinham os céticos, tinham lá os bairristas nacionalistas dizendo: são galileus. E tinha aqueles que ainda estavam zombadores dizendo: estão embriagados. Mas teve 3.000 que se converteram. Você não está entendendo. 3.000 se converteram numa manhã sem convite, sem marketing. E você está usando o marketing aí do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, há quanto tempo? E quanto você já ganhou com isso? Que tal depender do amado Espírito Santo? Que tal devolver a Ele o governo? Que tal colocar tudo nas mãos dEle outra vez? Que tal entregar a obra a Ele, a quem tem de direito? Às vezes nossos ministérios estão morrendo, sabe por quê? Nós resolvemos fazer do nosso jeito. Nós temos nossos métodos. Nós sabemos fazer show. Nós sabemos produzir. Nós sabemos conduzir um culto. Nós sabemos administrar. Nós sabemos fazer as coisas, não é? E a gente se tornou independente do Espírito. Aí Ele deixa a gente fazer, para a gente quebrar a cara, para a gente voltar lá de novo e entender João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. Quero te contar 2 histórias. Com essas 2 histórias eu encerro. Eu preciso orar com você. Presta bem atenção. Quem levou as pessoas, eu disse uma frase no começo da mensagem: quando o vento do Espírito sopra, ele traz as pessoas para o local do avivamento. O vento do Espírito soprou em Jerusalém, uma cidade de 200.000 pessoas. Ele trouxe milhares de pessoas para o local do avivamento.
E aí, como se não bastasse, Atos 2,47 diz assim: diariamente o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Eles começam com 3.000, 5.000 homens depois, e vai aos milhares. Lucas não consegue mais contar. Alguns estudiosos chegaram a dizer que a igreja de Jerusalém pode ter chegado a ter 100.000 convertidos. Então eu quero te contar uma história. Você já ouviu, eu vou repetir. Tem um pastor que está vivo até hoje lá na África do Sul. O nome dele é Erlo Stig. Eu sei que talvez o pastor já contou isso a vocês, mas eu vou cantar hoje. Pastor Erlo, um pastor branco, bem branco, entre os negros zulus, uma tribo na África do Sul, a 150 quilômetros de Johannesburgo. Aliás, se você não sabe, o Nelson Mandela era um Zulu, de uma das tribos Zulu. Tem muitas tribos Zulus lá na África do Sul. Uma etnia que tem várias tribos. E a tribo é um lugar simples, não é uma cidade como essa. Eu já fui em tribos na África. Normalmente as casas são simples. Tem algumas casas boas hoje nas tribos, até de tijolo, telha. Mas muitas casas, as casas originais nas tribos, elas são redondas, uma casa redonda, e ela é coberta com palha. Ele pega palha, capim. Eles pegam o barro, o cocô da vaca, bem fresquinho, mistura com barro. E eles primeiro colocam madeira, bastante madeira em volta, coloca aquelas madeiras trançadas, pega o cocô da vaca e vai enchendo, com cocô com barro, e vai enchendo, até que sobe até em cima, e eles cobrem com aquelas palhinhas. É uma casa bem interessante, bem redonda, ela só tem um cômodo redondo. E onde é que faz as outras coisas? Lá fora, a comida lá fora, e as outras coisas que você está pensando, isso mesmo, lá fora também. Eu já estive na África algumas vezes, eu já fui a algumas aldeias. Nós tínhamos um missionário numa aldeia até esse ano, lá em Botsuana. E eu tive o privilégio de ir lá, de realizar culto, E é bem interessante essa casa. Deixa eu abrir um parênteses. É uma casa boa, né? Para quem gosta da sogra. Vocês gostaram? Vocês não entenderam ainda, né? A sogra estava conversando com o genro. E ela falou assim: o meu genro, eu amo tanto você, eu gosto tanto de você. Quando você for construir a sua casa mesmo, por favor, deixe um cantinho para mim. Ele foi lá e construiu a casa redonda, igual a da Zulu. Agora, sabe por que eu posso falar isso? Sabe por que eu posso falar isso? Porque eu conto, a minha sogra mora comigo só faz 24 anos. Meu galardão vai ser grande, hein? Antes ela ficava, desde que ela ficou viúva, passou a morar conosco. Aí nesses últimos 3 anos ela ficou uma boa parte no Rio, cuidando de uma irmã dela. Mas agora ela está morando de novo, definitivo, conosco. E hoje um pastor chegou para mim, hoje à tarde, já vou voltar a mensagem. Um pastor chegou para mim e falou assim: Pastor Domingos, por que você não leva a sua sogra para Israel? Eu falei: porque lá as pessoas morrem e ressuscitam. Aí eu falei para ela dá risada. Eu conto todas essas coisas para ela. Ela é minha amiga, uma benção. Agora deixa eu voltar ao assunto. O pastor Erlo era um pastor branco no meio de uma tribo de Zulus, e ainda é um pastor dessa igreja. E aí ele estava lá há 12 anos, diga comigo, 12 anos. Não são 2, diga 12. Diga de novo, 12. Imagina, 12 anos, pastor Devani. 12 anos, sabe quantos convertidos tinham? 37. Imagina você cuidar 12 anos ficar ali. E a igreja em 12 anos nunca atingiu 40 membros.
E aí ele mandava relatório para a junta dele, dizendo: não, é que os negros até gostam da gente, porque a gente abre escola para eles, a gente dá cesta básica, a gente ajuda com alguns remédios, mas eles falam que o evangelho não é para eles não. Nesse período a igreja não tinha poder, não expulsava demônio, não curava enfermo, não fazia nada. Mas sabe o que aconteceu? Ele se cansou, diga, ele se cansou. E ele tomou 2 decisões. Diga, 2 decisões. Talvez você vai precisar tomar essa decisão hoje à noite. A primeira delas, se você trouxe a sua Bíblia, levante a sua Bíblia. Levante. Diga assim: lê a Bíblia e obedecer como criança. Diga de novo: lê a Bíblia como criança. Lê a Bíblia como criança. Foi a primeira decisão. Ele chamou a igreja e disse: igreja, aqueles 37 irmãos, nós vamos ler a Bíblia como criança a partir de agora, até que o Senhor mande um avivamento. Sabe o que é ler a Bíblia como criança? Eu não estou falando de criança rebelde, estou falando de criança obediente. Quando meu filho era pequeno, ele está pregando nessa hora lá, é o pastor de adolescente, um ministério muito bem sucedido lá em Marília. Aliás, foi o ministério que mais cresceu lá esse ano, foi de adolescente. E se eu colocasse meu filho num palco como esse, e eu ficasse lá embaixo, eu falava: pula, filho, ele pulava na hora. Sabe o que é ler a Bíblia como criança? É não questionar o que Deus diz. Nós estamos vivendo uma geração da igreja que quer avivamento, mas ao mesmo tempo que diz que quer avivamento, questiona o que Deus diz. E se você está questionando o que Deus diz, você não terá avivamento, porque o Deus da Bíblia é zeloso pela sua palavra. É só a Bíblia falar assim: ama o seu irmão como você ama você mesmo. Você fala: eu não vou com a cara dele. Não vai mesmo não, você vai com a sua cara. A Bíblia fala assim: seja dizimista fiel. Você fala: não concordo. Aí a Bíblia diz assim: olha, ande em santidade. Você fala: esse pastor é quadrado. O que tem a gente fazer sexo antes do casamento? O que tem a gente ter uma vida promíscua? O que tem a gente beber? O que tem? Eu acho que lá no inferno vai ter uma plaquinha bem na entrada. O que tem? Todo mundo faz. Porque essa frase é do diabo, foi ele que disse. Então o pastor Erlo tomou a decisão de ler a Bíblia como criança. Ele e aqueles 37 lerem a Bíblia e obedecer como criança. E ele disse: nesses meses nós não vamos ler nenhum livro, nenhum comentário. E aí nós vamos fugir dos comentários. E o que a Bíblia disser, a letra da Bíblia pela letra da Bíblia. E eles começaram com o livro de Atos. E eles disseram que nos próximos semanas eles acharam: nós não somos nem crentes. O que nos separa não são 2000 anos não. Não é só 2000 anos. Nos separa é 2000 anos de distância da realidade deles e da nossa. Eles olhavam para aqueles irmãos de Atos e falavam: nós somos muito distantes. Eles começaram a orar e pedir perdão. Orar e pedir perdão. A segunda decisão. Diga comigo. A primeira. Diga: ler a Bíblia como criança. A segunda, diga: orar 3 vezes ao dia. Diga de novo: orar 3 vezes ao dia. Com 3 meses e meio que eles estavam lendo a Bíblia como criança diariamente e se reunindo 3 vezes por dia no templo. Quem podia estava lá, de manhã, meio-dia, tardinha, de manhã, meio-dia, tardinha, de manhã, meio-dia, tardinha, orando e orando. Com 3 meses e meio, o pastor ela estava pregando como eu estou pregando aqui, e de repente uma moça que era uma nova convertida, ela se coloca em pé no meio do auditório, interrompeu a mensagem e disse: posso orar, pregador? Posso orar, pregador? E ele ficou assim e pensou: mas ela é nova convertida, ela nem sabe orar ainda, mas se ela orar errado. Ele pensou tanta coisa, mas o Espírito Santo falou: deixa ela orar. Ele falou: sim, você pode orar.
E a moça começou a orar assim. Eu vou repetir as palavras dela, porque possivelmente essa é a oração que você vai precisar fazer daqui a alguns minutinhos. Essa é uma parte da oração que você vai precisar fazer. Aquela moça recém-convertida, quando o pastor disse que ela podia orar, ela ergueu as mãos e ergueu a voz. Senhor Deus, nós estamos ouvindo o nosso pastor pregar. Ele está dizendo para nós como era a igreja primitiva, como era a igreja de Jerusalém. Deus, o Senhor pode fazer de novo. Deus, faz de novo. E ela começou a gritar: faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Ela gritava em Zulu uma palavra: ofunde-se, que significa faz de novo, faz outra vez, faz aqui neste lugar. A pregação parou. As pessoas todas estavam concordando. O pastor saiu, encerrou o culto, né? Após a oração ele não pregou mais. Em seguida ele ligou para o irmão dele, que era pastor na outra região, e disse: o Deus dos antigos nos visitará em breve. Porque uma moça hoje orou assim: faz de novo, Senhor. E ele disse: Deus ouviu. No domingo seguinte, eles se reuniram pela manhã para o culto. O culto começou de manhã. E quando o pastor foi para frente, que foi começar a pregar, veio um som do céu. Não, você não está entendendo. Diga: som do céu. Teve som e teve vento, do mesmo jeito do Pentecoste. Veio um som do céu e um vento. Eles eram 37. Naquele dia, o culto começou de manhã. E quando o som veio, e o vento veio, e o Espírito veio sobre eles, eles foram tomados pelo Espírito, numa vila de Zulus. Lembra, 12 anos, nunca tinham tido 40 membros. Mas naquela manhã o Espírito veio. Eles não dançaram, eles não pularam, eles não ficaram no reteté. Não, naquela experiência o Espírito faz como Ele quer. Ele é livre como o vento. Diga: Ele faz como quer, Ele é livre como o vento. Naquele dia, aqueles irmãos 37 passaram o dia todo no templo. Eles não voltaram para casa, nem de manhã, nem meio-dia, nem à tarde e nem à noite. Eles ficaram até as 4 da manhã da segunda-feira. Sabe o que é que eles fizeram? Choraram muito, confessaram todos os pecados. O pastor Elo disse que o sentimento que eles tinham era tão grande que ele tinha que ajudar um por um, porque ele achava que se ele não ajudasse eles morreriam. Tamanho era o convencimento do pecado. Lembra, quando o Espírito Santo vier, eles convencerão do pecado, da justiça e do juízo. Mas eles se levantaram naquela madrugada da segunda-feira. E quando eles se levantaram na madrugada, eles foram para suas casas, suas vilas. Mas eles eram outros. Digo, o vento tinha soprado. E naquela semana o vento que soprou sobre eles começou a soprar em toda a região. De segunda a sábado daquela semana, eles ganharam para Jesus os 300 maiores macumbeiros de todas as vilas Zulus daquela região. Lembra, 12 anos, 37. Quando chegou no sábado, eles tinham ganho os 300 maiores macumbeiros de toda a região. Teve casos de expulsar de uma única macumbeira 300 demônios. Agora eles tinham poder. O fogo veio sobre eles. No domingo, tinha milhares de pessoas lá. Nos dias que se seguiram, eles ganhavam dezenas, centenas, milhares. Teve dia, pastor,
Teve dia de ganhar mais de 3.000 pessoas para Jesus num dia. Lembra que eu falei? Quando eu perguntei quantos anos, vocês falaram 23. 23 anos. E vocês têm tido um bom sucesso nesses últimos anos. Mas não é isso ainda, tudo que Deus tem para vocês. Deus tem infinitamente mais. Deus quer fazer de novo neste lugar. Deus quer fazer outra vez nessa cidade. Deus quer levantar uma igreja apaixonada por Jesus. Deus quer levantar uma geração em chamas para Jesus. Deus está falando com você, meu irmão. Em seguida, teve noite, pastor, lá naquela tribo de Zulus, o lugar chama-se Coatzabanto. Coatzabanto na língua do Zulu, que significa lugar de ajuda. Em seguida o pastor construiu um prédio lá para 10.000 pessoas sentadas. 10.000 pessoas sentadas. E ele fica lotado todo domingo. E mais, é uma vila, não é uma cidade. 10.000. E eles cristianizaram todas as outras tribos. Eles chamam de cristianizar, eles ganharam para Jesus. Lembra que eu falei 23 anos? Talvez vocês estão aí e estão achando, tá bom. E eu vim dizer para vocês, tá bom, mas pode ficar excelente. Tá bom, mas vocês podem viver um avivamento. Tá bom, mas vocês podem atrair um favor do Senhor. Tá bom, mas os céus podem se abrir outra vez sobre este lugar. E a glória do Senhor se manifestar. E o vento soprar na cidade de Tupã. E vocês ganharem não apenas centenas, mas milhares de milhares, milhares de milhares de pessoas para Jesus. Várias pessoas da nossa igreja já foram lá em Coatzabanto. Quando você chega lá, as pessoas já querem gravar o testemunho. Tem um hospital lá hoje. 3.000 pessoas vivem lá hoje, comunidade como vivia a igreja de Atos 2. Eles têm padaria, eles fazem plantações. Mas lá tem um hospital. Sabe qual é o remédio? Oração. E quando nossa equipe chegou lá, sabe o que é que eles começaram a dizer? As mulheres começaram a vir e dizer, grava o meu testemunho, grava o meu testemunho. Tem um hospital para doentes de AIDS. Sabe o que é que cura AIDS lá? A oração da igreja, a oração da igreja. Você pode ir lá e ficar 15 dias de graça lá em Coatzabanto. Mas deixa eu te concluir. Eu disse que eram 2 histórias. Essas histórias, você pode, tudo que eu falei, você pode conferir no detalhe da vírgula. Tem até um livro em português, chama Avivamento na África do Sul, uma obra do Espírito Santo entre os Zulus, escrito por um tradicional. Eu louvo a Deus que foi um tradicional que escreveu esse livro. Porque se fossem pentecostais, alguns iriam questionar, mas um tradicional sensacionista teve que escrever do que o Espírito está fazendo entre os Zulus. Olha para mim, igreja. Eu já vou orar. Já tem muita gente aqui respondendo no Espírito Santo. E você também pode responder. Mas eu preciso te contar uma coisa. Lá em Marília, segura aí só um pouquinho, irmãos da intercessão. Lá em Marília, na infinita misericórdia de Deus, o vento tem soprado algumas vezes. Não ainda como nós gostaríamos de ver, mas nós já vimos algumas coisas. Alguns anos atrás, dois jovens bem maduros, de mais de 25 anos, estavam tomando cerveja num bar muito tradicional. Ali perto da nossa sede tem um bar, eu não vou falar o nome, mas é um dos bares mais antigos e mais tradicionais de Marília, mais conhecidos. E de repente um olha para o outro e fala, você está ouvindo o que eu estou ouvindo? E ele diz, estou. E ele pergunta, o que é que você está ouvindo? Eu estou ouvindo assim, para de beber, paga a conta, vai na igreja batista, entrega a vida para Jesus. E eles pagam a conta, correram para a igreja, entregaram a vida para Jesus. Um deles já terminou o seminário, é discípulo do Marcelinho e vai ser um dos pastores de intercessão da igreja.
Um homem se converteu lá no Paraguai. Tinha sido um secretário de governo, tinha sido secretário de ministro, secretário do presidente. Esse cara se converte e ele está lá, e ele quer ser pastor, e ele quer servir ao Senhor, e ele começa a orar, e ele começa a pedir um avivamento novo na fé, agora que ele tem 5 anos de convertido. Isso foi há 3 anos atrás. E ele começa a orar, e de repente ele ouve assim audível: vai a Marília, e ele vai pesquisar onde é que está Marília, e ele vai pesquisar, ele vai lá para o Google, e ele descobre que está no estado de São Paulo. Ele pegou o carro dele, e ele veio com 7 pessoas para Marília, e ele chegou em Marília, e ele queria saber onde tinha um avivamento, onde tinha um mover, e alguém disse para ele: está acontecendo um congresso de jovens. E ele foi lá, ele procurou falar conosco. Primeiro ele pensou que eu era o motorista do pastor de Jó, porque eu estava lá de jeans, de camisa. Ele disse: deve ser o motorista do pastor. Aí depois ele foi lá e me viu depois com a mão para trás. Ele disse que pensou que eu era o segurança do pastor. Aí de repente ele pediu para falar com o pastor da igreja. E quando ele chegou lá, eu estava lá. E ele começou a chorar, e começou a contar a experiência. Ele está escrevendo um livro, ele está com o livro escrito contando isso. E ele conta isso, e ele veio, e aí ele chegou em Marília. Aliás, ele chegou e procurou a igreja quadrangular. Ele foi lá numa igreja quadrangular e ele perguntou: onde é que está tendo um avivamento? Eles falaram: ó, tem um movimento aí da igreja batista lá no Paraguai. Um homem que nunca tinha vindo em Marília, nunca tinha entrado, e um vento soprou lá e disse: vai lá. Hoje é nosso pastor Carlos e a irmã Rosana dirigindo nossas igrejas lá na cidade de São Bernardino e na cidade de Carrapó. Sabe por quê? O vento soprou. Sabe por que as nossas imersões acontecem? Porque o vento está soprando em todo o país. O Espírito Santo está promovendo sede no coração dos pastores. Há uma geração de pastores que quer avivamento. Ninguém explica porque Marília não tem praia, Marília não tem nada de turismo, Marília não tem nada. E como é que você explica 1.500 pastores, como tivemos agora em outubro, mais de 1.500 pastores eleitos sair lá do Tocantins, lá na Bahia, lá das Alagoas, lá do Recife, lá do Pará, lá do Rio Grande do Sul. Os pastores saírem do Paraguai, tinha quase 60 pastores do Paraguai, tinha gente da Holanda, tinha gente da Inglaterra, tinha gente do Japão. Como é que você explica isso? Eu só tenho uma explicação: o vento do Espírito está soprando pela misericórdia de Deus. Fique em pé, olha na cadeira onde você está. E aqui na frente, se você puder. Meu querido, Jesus disse: eu vim colocar fogo na terra, e como eu gostaria que já estivesse queimando. Se você quer ser movido pelo vento, o que você está fazendo na cadeira, meu irmão? Responde ao Espírito Santo.